Oi, gente, tudo bem? Vim aqui hoje para mostrar um livro maravilhoso para vocês. As Sereias de Harlem. É uma história em quadrinhos. Eu adoro indicar histórias em quadrinhos, né? Porque eu acho que os quadrinhos, eles atraem os leitores. E além de que é uma leitura que flui muito rápido, né? Obviamente as ilustrações contribuem para o entendimento. Então eu vim indicar esse livro lindo e maravilhoso, que inclusive é de um autor brasileiro e de uma ilustradora brasileira. Mas não conta uma história brasileira, né? As Sereias de Harlem conta a história de 3 meninas. Eu vou ler o nome delas porque elas eram holandesas, né? Então é a Henny Sheft, que tinha em torno de 19, 20 anos, e as irmãs Truus e Fred Overstegen. Eu acho que é assim que se pronuncia. Né? Eram 3... as irmãs, elas tinham 14, 16 anos, eram adolescentes mesmo. Então é uma história que se passa na Holanda ocupada pelos nazistas. E o que essas 3 lindas jovens, que tinham toda a vida pela frente, têm a ver com a ocupação nazista? É uma história real, baseada em fatos reais. Então essas 3 meninas entraram para a resistência, né? Para aquele movimento que tentava combater a ocupação nazista dentro da Holanda. Teve a resistência francesa, teve resistência em vários lugares ocupados pelos nazistas, né? E elas usavam da beleza da juventude para atrair soldados nazistas, oficiais nazistas, e inclusive simpatizantes do nazismo holandeses, no caso, né? Para emboscadas, onde eles eram assassinados pela resistência. E elas pegaram em armas inúmeras vezes para combater, né? Para lutar contra a ocupação nazista em si da Holanda. Elas foram contemporâneas de Anne Frank, obviamente, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E uma delas, inclusive, essa moça de cabelo vermelho, que é a Henny Sheft, foi assassinada pelos nazistas, né? Foi pega. É uma história muito interessante porque elas eram jovens, né? Jovens meninas de classe média baixa que resolveram pegarem armas para lutar contra os nazistas, né? E usaram da velha tática da sedução que as mulheres usaram ao longo da história. A gente não conhece essas jovens meninas, primeiro porque elas eram mulheres, né? Heroínas mulheres, né? Lutaram, pegaram em armas, combateram, mataram oficiais nazistas. A gente não conhece a história delas porque elas vinham de famílias de intelectuais da esquerda e num período pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, não se deu voz e vez para esses personagens, né, essas pessoas marcantes, essas pessoas que marcaram a história, que estavam mais à esquerda. Então, o Ocidente, por exemplo, excluiu a história dessas pessoas, né. Além disso, tinha toda uma campanha, né, pós-guerra, para que as mulheres voltassem para os seus lares, já que elas tinham saído tanto para o mercado de trabalho quanto para a própria luta em alguns lugares, né, para que elas voltassem para os seus lares, porque precisava-se agora sanar a crise demográfica, né? Muita gente tinha morrido na guerra, então era necessário fazer com que muita gente nascesse. Então, de certa forma, havia uma campanha de que as mulheres voltassem para os seus lares, né? Voltassem a ser donas de casa e voltassem a ter filhos. Então, essa imagem de heroínas de guerra, mulheres, não era muito legal para esse período, né? Então, esse apagamento vinha a calhar. Mas, enfim, é um ótimo livro, maravilhoso, ele é lindo, as ilustrações são muito bem feitas e a história, ela é fantástica. Vale a pena, gente.